Dentre todas as coisas estranhas que podemos encontrar na internet, existem informações proibidas, pastas, arquivos e até vídeos que tentaram nos esconder. Acompanhe mais um dessa série de vídeos que tentaram apagar da internet. Roda a vinheta. Diversas imagens de fantasmas podem ser encontradas na internet, e a maioria delas parecem ter sido tiradas diretamente de um filme de Hollywood. Mas o vídeo que eu vou te mostrar agora te fará pensar seriamente na existência do sobrenatural. No meio de uma rua, o suposto fantasma surge do nada, saindo de trás de um carro em movimento e atravessando com toda a calma do mundo na frente dos outros veículos, indo em direção à calçada. Eu não sei porque a filmagem está em preto e branco, talvez seja uma técnica para diminuir o tamanho do cartão de memória, já que essas câmeras de carro costumam filmar por semanas seguidas. Repare que você anda no meio do trânsito como se tivesse certeza de que nada poderia atingi-lo, e ao mesmo tempo nenhum motorista parece ter visto a aparição, pois não reduzem a velocidade, freiam ou mudam seu trajeto. Esses são indícios fortes de que se trata de alguém que não faz parte desse mundo, além do fato de não conseguirmos ver de onde o ser surgiu. Alguns podem pensar que a mulher saiu de dentro da caminhonete, mas observe que o veículo estava em movimento, o carro de trás não frear é a prova disso. Estamos diante de um flagra de um fantasma real? O que você acha? Os pais desse adolescente americano estavam ouvindo barulhos estranhos vindo do quarto do filho durante a madrugada. Porém, quando entravam no cômodo para checar, tudo parecia estar normal. Foi aí que decidiram colocar uma câmera noturna que só grava ao detectar som ou movimento, para entender melhor que barulhos eram aqueles, pois o palpite inicial era que algum animal estava entrando na casa durante a noite. Mas o que eles registraram foi muito mais assustador do que isso. À noite, o jovem se deitou na cama e a câmera começou a fazer pequenas gravações, registrando diversos momentos bizarros, como o corpo dele se levantando num movimento impossível de se fazer sozinho. Num outro momento, o rapaz parece ter acordado, porém sua postura se torna bizarra. Ele olha diretamente para a câmera sem nenhuma expressão no rosto por alguns segundos e volta a dormir. A situação fica cada vez mais estranha, até que ele se levanta e começa a sussurrar algumas palavras no idioma completamente desconhecido. Uma possessão demoníaca real ou uma brincadeira com seus pais? Existem algumas pessoas que alegam ter viajado no tempo, e o caso deste homem sueco é um pouco mais complexo, pois ele afirma ter viajado, se encontrado com ele mesmo no futuro e ainda ter filmado tudo. Seu nome é Hakan Nordqvist e pouquíssimas informações sobre ele circulam na internet. O cara postou em 2006 um vídeo ao lado de outro homem que ele afirmava ser seu eu do futuro, no ano de 2046. Bom, as semelhanças são realmente bem grandes. Hakan tinha um blog que falava sobre sua viagem no tempo e contava passo a passo como ele conseguiu realizar esse feito. Porém, depois que o vídeo foi postado, seu conteúdo foi misteriosamente deletado e ele nunca mais apareceu. Quando o blog ainda estava ativo, o viajante mostrou fotos do seu pai, tios e irmãos para rebater as dúvidas de pessoas que diziam ser um parente muito parecido com ele. Mas quando sua popularidade estava aumentando, ele sumiu do dia para a noite com todas as informações sobre esse caso curioso. Alguns usuários de fóruns acreditam que o viajante está sendo perseguido, outros acreditam que tudo não passa de uma brincadeira. Mas então, qual é a sua opinião? Bob Lazar é um físico norte-americano que ficou muito famoso após declarar que existe uma base militar especializada em estudos de discos voadores extraterrestres. Ele afirma ter trabalhado em um local chamado S4, que seria uma subdivisão localizada perto da Área 51, no estado de Nevada.
Bob deu várias entrevistas para grandes canais de TV, expondo detalhes sobre como eram os trabalhos feitos pela área secreta. Ele diz que foi funcionário da tal S4 por apenas 2 anos, entre 1988 e 1989. Sua principal tarefa era investigar como o sistema de propulsão das naves aliens capturadas funcionava e tentar replicar em caças militares. Bob ainda concluiu que a fonte de energia das espaçonaves era de um elemento sintético chamado de elemento 115, que criava uma força nuclear para movimentar os discos. O mais incrível é que anos depois, em 2004, cientistas russos e americanos conseguiram produzir o tal elemento 115, sustentando ainda mais os relatos de Lazar. A Central de Inteligência dos Estados Unidos nunca se pronunciou sobre Bob Lazar, o que é muito estranho, pois se fosse um charlatão, pelo menos uma nota de esclarecimento eles teriam feito. Estão só ignorando um lunático ou não tem como desmentir a verdade? Durante a década de 1970, a CIA, junto com a Confederação de Cientistas Americanos, iniciou um projeto que apelidaram de Stargate, algo como o Portal das Estrelas. Esta seria uma série de pesquisas sobre o desenvolvimento de possíveis poderes psíquicos por parte dos militares. Alguns soldados deveriam passar por uma série de testes e treinamentos para ampliar a capacidade mental e desenvolver habilidades especiais. O foco do Stargate foi a chamada visão remota, ou seja, conseguir ver pessoas, objetos e informações a longas distâncias sem precisar de nenhum tipo de equipamento. Até a Universidade de Stanford, uma das mais famosas dos Estados Unidos, se envolveu nesses estudos. Em 1995, o projeto Stargate foi descontinuado por não conseguir nenhuma informação de inteligência. Ou será que conseguiram? O X-15 ou X-15 é uma aeronave experimental desenvolvida pela empresa North American em 1954, que usa motor de foguete para atingir velocidades extremas durante o voo. Ele foi criado como um avião secreto e o projeto teve como patrocinador ninguém mais ninguém menos que a própria NASA. Antes do X-15, outros 14 modelos foram testados e esse foi o único a ultrapassar a barreira de 7.200 km/h. Tudo muito interessante, porém o piloto de teste do avião chamado Major Robert White afirmou depois de se aposentar que durante os voos do X-15 viu e gravou o OVNI sobrevoando a região. Porém esses vídeos nunca foram divulgados, provavelmente por interferência da própria NASA, que conseguiu esconder os arquivos antes mesmo da chegada da internet. Uma outra coisa curiosa é que nos relatos de fabricação do X-15 consta que ele começou a produção em 1954, mas não existem informações sobre quando ela se encerrou, o que provavelmente significa que eles ainda estão trabalhando na melhoria desse modelo. Agora pensa, se na década de 50 eles conseguiram fazer essa aeronave voar mais de 7.000 km/h, como deve estar o modelo atual? Existem vários relatos de OVNIs em momentos que grandes tecnologias são descobertas. Será que esse foi mais um desses casos? Já faz muito tempo que empresas famosas são acusadas de realizar trabalho semi-escravo dentro de suas fábricas, e nem a Apple, uma das maiores companhias do mundo, escapou dessa denúncia. Um vídeo gravado em 2014 dentro de uma das fábricas que produzia o iPhone na China mostra alguns trabalhadores exaustos, trabalhando em longas jornadas, tirando um cochilo rápido na pausa ou até mesmo pegando no sono no meio do trabalho, e claro, levando uma bronca do supervisor. Vários funcionários relatam que algumas vezes já tiveram que trabalhar durante a noite ou horas em pé, e em alguns casos extremos chegaram a total exaustão durante a jornada de trabalho que foram expostos. Depois de virar notícia no mundo, inclusive no Brasil com matérias na época Negócios, Exame e Folha de São Paulo, a Apple se comprometeu em melhorar as condições de trabalho nas suas fábricas que ficam na China.
E claro que a empresa não curtiu nem um pouco essas gravações vazadas. Alguns anos atrás, um vídeo gravado no México mostra um passarinho que aparentemente está congelado no espaço-tempo e parado no ar. O animal está com as asas abertas, mas mesmo assim sem batê-las continua flutuando. Como isso é possível? Repare que as pessoas transitam normalmente na Terra e outras aves passam voando pelo fundo. Será que aconteceu alguma falha na Matrix e o servidor do passarinho bugou? Ao perceber o fenômeno nada comum, um homem sobe na caçamba do caminhão que estava no meio da rua e tenta tocar o animal com uma vassoura. E incrivelmente o pássaro volta ao normal e sai voando seguindo o seu caminho. Esse vídeo se tornou viral em várias redes sociais e foi inexplicavelmente excluído várias vezes por conter conteúdo enganoso. Vale lembrar que o fato teve várias testemunhas. Eu analisei o vídeo em um editor e parece não haver manipulação. Tudo muito suspeito. Um ex-funcionário de departamento de registros da NASA divulgou anonimamente uma suposta gravação de uma das viagens que os americanos fizeram à Lua. Primeiro o vídeo mostra os equipamentos e um dos astronautas presentes. Depois, quando um campo aberto cheio de rochas é filmado, algo aparece se movimentar no fundo e, ao perceber a presença dos terrestres, se encolhe no chão, como se estivesse observando aquela movimentação estranha. Ao notar o ser que claramente não pertencia à equipe, a pessoa que filmava fica apavorada, alertando os companheiros e encerra a gravação logo em seguida. Será que fizeram contato com ele? Não temos resposta para essa pergunta, mas fato é, se o vídeo for verdadeiro, esse com certeza é um que a NASA gostaria de excluir da internet. Um homem que se denomina Dr. Jonathan Reed afirma conseguir se teletransportar usando um bracelete que pertenceu a um extraterrestre. Ele disse que conseguiu o acessório depois que um ET fez contato de terceiro grau com ele. O próprio Dr. Reed fez um vídeo há alguns anos atrás explicando sobre o episódio sobrenatural e demonstrando como o bracelete funciona na prática. Quando aciona o dispositivo, ele aparentemente se sente desconfortável. Uma luz muito forte começa a emanar sobre o lugar e ele some, retornando alguns minutos depois. O vídeo chamou a atenção de muita gente, pois os recursos de edição de vídeos eram escassos e caros naquela época, o que deu certa credibilidade ao homem. Fato é que depois de poucas aparições, Jonathan Reed simplesmente sumiu do mapa e nunca mais apareceu. Os seus vídeos foram proibidos de passar em várias emissoras de televisão sem revelarem um motivo, algo muito estranho. Em 2017, um garoto postou um vídeo em que ele olha pela janela da sala da sua casa e vê no estacionamento 2 carros parados. Tudo normal, porém quando ele vai para a janela do cômodo ao lado, estranhamente o carro branco não está mais no lugar. Como de um lado da casa existe um objeto parado e em outro não está mais lá. Que bruxaria é essa? O rapaz repete o trajeto várias vezes e o resultado é o mesmo. De um lado tem um automóvel e do outro ele some. O menino se mostra extremamente confuso com o ocorrido. Será que ele estaria conseguindo enxergar 2 dimensões dentro da mesma casa? Ele ainda diz que esse fenômeno estava acontecendo há 3 dias e por isso decidiu filmar, pois ele achou que estava ficando louco. Será que esse rapaz registrou a prova da existência de um mundo alternativo ou de realidades distintas quando vistas em ângulos diferentes? As teorias são infinitas, mas nenhuma explicação é definitiva. Para quem não sabe, a NASA possui um site, um canal aqui no YouTube, que mostram várias transmissões ao vivo diretamente do espaço através de sondas e estações espaciais espalhadas pela órbita terrestre. Porém, em uma dessas lives, algo fora do normal aconteceu. Ela estava filmando nosso planeta e de repente um objeto imenso e dourado aparece na gravação,
com um formato estranho e diferente de tudo que conhecemos. E é aí que vem o mais suspeito de toda a história. Depois de alguns segundos com tal objeto no ar e várias pessoas perguntando nos comentários o que era aquela coisa enorme voando sobre a Terra, a NASA de repente corta a transmissão e surge uma mensagem dizendo para o usuário aguardar alguns instantes, pois estão trocando a posição das câmeras, ou o sinal está instável. Muita gente viu esse comunicado como desculpa, pois aquilo captado por um satélite não teria explicação. Tentaram sumir com as imagens na cara dura? Não sabemos, mas isso só fez com que as suspeitas de que estavam tentando esconder algo aumentasse entre o pessoal que assistia. Uma coincidência estranha ou algo alienígena? Você decide. Conforme os anos passam, alguns arquivos até então secretos passam a ser revelados pelo governo americano. Um deles tem um nome até engraçado, bichano acústico, que basicamente foi uma tentativa da CIA utilizar gatos como espiões durante a Guerra Fria, nos anos de 1960. Eles colocaram uma bateria e um microfone em alguns gatos, e uma antena foi instalada na cauda dos felinos. O documento mostra que alguns testes foram feitos, mas como os aparelhos implantados modificavam o comportamento dos bichanos, eles não conseguiam controlá-los. Estima-se que 20 milhões foram gastos com essa ideia maluca. Porém, no relatório não foram divulgadas quantas missões foram realizadas de fato e quais informações eles conseguiram colher com o projeto. Esse tipo de informação confidencial é sempre um alvo de boicote por parte do governo, que tenta tirar esses arquivos de circulação, talvez com medo de que mais possa ser liberado com o passar dos anos. Com um pouco de investimento, qualquer um pode ter um drone. Essa tecnologia é ótima para filmar coisas estranhas e até mesmo áreas proibidas. O aparelho já ajudou a gravar lugares que o ser humano não pode entrar, como tribos isoladas e até Chernobyl. Um rapaz resolveu comprar um aparelho desse justamente por isso, porém ao testá-lo teve uma assustadora surpresa. Com um pouco de dificuldade para ajustar a câmera do drone, ele mexe na direção da lente que filma a rua completamente vazia. Porém, conforme a gravação oscila, uma pessoa se materializa do nada ao lado de um poste, e da mesma forma que surge, ela logo some quando percebe que não está sozinha. Veja que na primeira vez que a esquina aparece não há nada ali. Já na segunda vez a figura vestida de preto surge parada, mas logo anda um pouco e simplesmente some. Quem ou o que será que era essa aparição? O homem que filmou disse que percebeu a presença estranha apenas quando foi checar a qualidade do vídeo e que não conseguiu entender o que aconteceu nesse registro. Um dos eventos que mais abalou os ufólogos ficou conhecido como Caso Roswell, devido a várias aparições que aconteceram na cidade de mesmo nome, no ano de 1947. Mais do que aparições, o OVNI teria se colidido e caído na Terra, porém a Força Aérea dos Estados Unidos emitiram uma nota alegando ser apenas um balão meteorológico. Porém, imagens de médicos e militares socorrendo um corpo foram filmados no dia e no local logo após o ocorrido. O vídeo mostra que diversas pessoas rodeam uma maca com um possível alienígena de forma humanoide deitado sobre ela. Teria sido um resgate do piloto da aeronave que caiu em nosso planeta? O mais estranho é que apenas nos anos 90, mais de 40 anos depois do acontecimento, as Forças Armadas decidiram divulgar os relatórios do caso Roswell para provar que não se passava de um balão. Mas por que o governo americano demorou tanto tempo assim para publicar essas informações se não tinham nada para esconder? Será que demoraram tanto para pensar em uma desculpa? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!